vida. Mas nós sabemos também que muitas das vezes o Senhor, Ele nos permite passar por situações, a qual, como já foi falado aqui no testemunho da irmã Creuza, que muitas das vezes o Senhor, Ele permite na nossa vida e nós não compreendemos o porquê. Mas nós, como servos do Senhor, sabemos que para todo um processo que passamos há um propósito. Muitas das vezes nós não compreendemos ali naquele momento, muitas das vezes pode nos causar dor porque somos humanos. Mas como foi dito na palavra nessa noite, a vontade do Senhor para mim e para a tua vida é plano de nos fazer prosperar, é plano de nos abençoar, é plano de nos ver feliz na presença dEle. E o Senhor me levou a essa parábola que fica em Lucas, no capítulo 15, muito conhecida, irmãos. E essa parábola, ela tem ali vários processos, aonde o Senhor, Ele vai falar ali na sua palavra. Jesus, Ele estava contando ali aquela parábola, e dizendo para aquele povo o que estava acontecendo ali na vida daquele jovem. A Bíblia diz que aquele jovem, ele morava ele, o seu pai, o seu irmão, e ali onde ele vivia, irmãos, ele não tinha falta de absolutamente nada. Tudo que nós precisamos aqui nessa terra, ele tinha. Ele tinha riqueza, ele tinha uma mesa farta, ele tinha uma boa família, ele tinha um bom pai, a qual cuidava dele. Porém, em algum momento, em algum determinado momento da vida dele, daquele jovem, ele olha para dentro de si e encontra um vazio. E ele pensou, como o ser humano que somos, irmãos. Eu acredito que, eu falo isso muito para as pessoas a qual eu evangelizo. Parece que não, mas eu evangelizo, irmãos. O Senhor, Ele me permite passar por situações a qual eu não compreendo porque eu estou ali naquele ambiente. Mas de repente eu me vejo falando da palavra do Senhor. E eu acredito que ser cristão, irmãos, é isso. Eu acredito que ser cristão não é simplesmente vir aqui na casa do Senhor, ouvir a palavra, cantar os louvores, ter ou não oportunidade, sentar nesses bancos, se arrumar, ficar cheirosa, que nós mulheres gostamos. Não é apenas isso, mas ser cristão é o que nós fazemos lá fora. É muito mais do que isso aqui que nós fazemos. É muito mais importante a nossa vida lá fora do que aqui dentro. Eu acredito e tenho experiências com Deus através disso, que aqui dentro, irmãos, eu acredito que é muito fácil vir. Eu acredito que é muito fácil a gente sair da nossa casa e simplesmente vir à igreja. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, parece, é difícil para o nosso espírito. Para o nosso espírito é difícil. Porque é uma luta diária da carne contra o espírito. Mas vir para a igreja é muito fácil. Você se arruma, você fala, hoje eu vou na igreja, hoje tem culto lá. Eu vou lá na igreja e vira uma coisa rotineira. Isso é muito fácil. Mas o que o Senhor quer de mim e de você é o evangelho, é o ide. Quando a palavra do Senhor diz ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, você não precisa ser um missionário para isso. Você não precisa ser um pregador famoso para isso. Você precisa simplesmente estar pronto quando o Senhor permitir que você evangelize a vida de alguém. Então o Senhor me permite por algumas determinadas situações eu passar e eu falo para as pessoas. Eu evangelizo a vida delas. E assim eu acredito como eu e você estamos aqui nessa noite, alguém evangelizou a tua vida. Alguém orou por você. E aquele filho pródigo, ele tinha um pai que cuidava dele, como o Senhor, ele cuida de nós. Mas em um determinado momento, ele se viu ali naquela sua vida um vazio. E ele pegou e achou, por algum motivo que ele falou assim, aqui eu não estou encontrando essa felicidade que eu acho que existe. E então ele pediu para o seu pai a parte dele dos seus bens. E quando ele pede a parte para o pai não nega para ele. Por quê? Eu vejo, irmãos, como se fosse Deus para conosco. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos deixou o livre-arbítrio. E quando o Senhor, Ele deixa para nós o livre-arbítrio, mesmo que a palavra do Senhor diga, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, ao mesmo tempo que o Senhor, Ele tem os planos dEle, Ele tem a vontade dEle, Ele tem os caminhos dEle, Ele também deixa o livre-arbítrio para nós.
Ele também fala assim: minha serva, meu servo, o que eu tenho para você é um caminho de felicidade, é um caminho de bênção. Mas se a tua vontade é que passar por um processo, passar pelo deserto, para, né, se for a tua vontade voltar, eu permitirei. Comigo foi assim. Eu nasci e me criei dentro da casa do Senhor. A minha mãe me levava para a igreja desde pequenininho, irmãos. Desde pequenininho eu sempre gostei de louvar o nome do Senhor, cantava os hinos da harpa, cantava Cassiane. Sempre foi uma bênção estar na igreja. Porém, tem um povo que diz que filho de crente não é crente. E eu aprendi isso na pele, porque eu tive as minhas experiências com o Senhor. Muitas das vezes nós vemos testemunhos, e muitas das vezes nós vemos também na palavra do Senhor, histórias de coisas lindas que o Senhor fez na vida do outro. Mas quando nós passamos os nossos próprios testemunhos, irmãos, é muito melhor. Sabe por quê? Porque é aí onde entra o livre-arbítrio. É aí onde entra a tua vontade contra a vontade de Deus. Porque você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa conhecer Ele de pertinho, não só de ouvir falar de Deus. Por isso que eu digo que muitas das vezes é muito fácil vir à casa do Senhor. Porque vir aqui e ouvir que Deus é bom, que Ele faz, que Ele pode, que Ele é muito bom, irmãs, e é muito fácil. Mas sentir esse Deus perto da gente, poder ver a mão dEle cuidando de cada um de nós é maravilhoso. E aquele filho pródigo, ele pega ali os seus bens e ele sai da casa do seu pai. Ele deixa tudo para trás. Ele deixa um pai que sempre cuidou dele. Ele deixa um lar que ele sempre teve. Ele deixa ali uma mesa que sempre esteve posta para ele. E ali ele vai fazer as vontades da sua carne, irmãos. E a palavra do Senhor diz que ele vai para ali, para outra cidade, e começa a gastar toda a herança que o pai tinha dado para ele. E aquele momento ali, onde ele se vê, em algum determinado momento, ele se vê feliz. Ele tem ali uma felicidade, uma nostalgia, uma coisa maravilhosa para a carne. Porque muitas das vezes fazer a vontade da carne, irmãos, é bom. Não vamos ser hipócritas e não vamos mentir. Porque se nós viermos aqui e falar assim, irmãos, fazer a vontade da carne é ruim. Não é. Não é porque senão ninguém estava lá fora no mundo. O que é ruim, irmãos, é estar fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Estar no pecado é ruim para o nosso espírito. Porque quando nós conhecemos o Senhor e entendemos e sabemos que o Senhor, Ele tem o melhor para nós, que Ele tem um caminho de bênção, Ele tem um caminho de paz, aí nós decidimos e enxergamos que o caminho e a vontade do Senhor é melhor na nossa vida. Mas por um determinado tempo, aquele jovem, ele se vê ali gastando toda a sua riqueza. Em algum determinado momento, ele se vê ali cercado de amigos, irmãos. Ele se vê cercado de pessoas onde ele achavam que eram seus amigos e estariam com ele no melhor e no pior. Então ele pega e fala assim: agora eu sei o meu lugar. Agora eu encontrei aquilo que me faltava. E o Senhor, Ele permite aquele jovem passar por isso. Como Ele permitiu na minha vida, como Ele permitiu na tua vida. Mas como diz a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para a nossa vida, ela era maravilhosa. Então mesmo aquele jovem escolhendo caminhar por aquele caminho tortuoso, decidiu estar com pessoas que desagradavam a Deus. Ele escolheu estar naquele lugar, mas o Senhor nunca o abandonou e nunca o desamparou. Porque, irmãos, muitas das vezes, se a gente for parar para pensar, eu gostaria aqui de conjecturar que aquele pai, ele sempre esteve orando pela vida daquele filho. Ele sempre esteve intercedendo pela vida daquele filho. Eu acredito que aquele pai, mesmo sofrendo, mesmo vendo seu filho longe dele, mesmo vendo seu filho longe da proteção dele, nunca deixou de interceder pela vida daquele filho. Então a palavra do Senhor vai dizer que aquele jovem gasta toda a sua herança. E aí ele passa por mais um processo na vida dele. Que é, quando acabou o dinheiro, irmãos, acabou os amigos, acabou aquele rodeio de pessoas onde ele achava que estaria com ele no bom e no melhor. No bom e no pior. Acabou aquelas pessoas. Aquelas pessoas simplesmente foram embora. Aquelas pessoas só estavam ali do lado dele quando ele tinha algo para oferecer.
Irmãos, o Senhor, Ele é tão maravilhoso e Ele é tão bondoso na nossa vida, que muitas das vezes nós escolhemos o pior dessa terra. Muitas das vezes nós escolhemos estar com pessoas ruins, estar em ambientes ruins. Muitas das vezes fazer a vontade da nossa carne e negar ao Senhor. Negar e esquecer aquilo que o Senhor, Ele promete para mim e para a tua vida. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer falar comigo e com você, que mesmo eu e você, se afastando dEle, escolhendo caminhos tortuosos, o Senhor, Ele nunca abandona nenhum de nós. O Senhor, Ele sempre estará conosco no melhor e no pior. E aquele filho, quando ele se vê ali sozinho, ele se vê sem um lar, ele se vê sem amigos, ele se vê sem um pai, ele se vê sem a casa, sem aquela mesa farta, ele se vê sem nada, irmãos. E naquele momento, ele se lembra de tudo que ele tinha, de tudo que ele deixou para trás, tudo que ele tinha ali na vida dele, na mão dele, simplesmente em abundância. Ele preferiu estar em um lugar onde ele não tinha nada, mas ele se lembrou que ele tinha um pai. E aí ele pega, a palavra do Senhor fala que ele pega e fala assim: eu pedi a minha herança e saí da casa do meu pai, mas eu posso pelo menos tentar voltar como um empregado, porque os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu. E ali é onde aquele filho decide voltar para a casa do pai. Irmãos, muitas das vezes, o Senhor, Ele permite na nossa vida certas situações para que nós possamos enxergar a bondade, o querer e a vontade de Deus para a nossa vida. Não é fácil, irmãos, servir ao Senhor verdadeiramente. Não é fácil fazer a vontade do Senhor e negar o nosso próprio eu. Não é fácil estar na presença do Senhor e buscar a presença dEle. Isso verdadeiramente não é fácil, irmãos. Mas quando nós lembramos que nós temos um Deus fiel, que nós temos um Deus poderoso, que nós temos um Deus que é capaz de abrir porta onde não tem porta, que é capaz de entrar na fornalha e nos livrar, que é capaz de fechar a boca do leão, que é capaz de andar por cima das águas pela mim e pela tua vida, nós reconhecemos a grandiosidade desse Deus. Nós reconhecemos que Deus, Ele não é simplesmente alguém que vai pegar e estar conosco na hora que estiver tudo bem. O Senhor, Ele não estará conosco apenas quando nós estivermos com a mesa farta. O Senhor, Ele estará conosco quando nós tivermos apenas ovo e farinha para comer também. O Senhor, Ele estará cuidando de nós em cada detalhe da nossa vida. Então aquele filho, ele lembra que independente de qualquer coisa, ele tinha um pai que dava tudo para ele. E eu acredito que aquele pai continuava intercedendo por a vida daquele filho. E quando aquele filho decide voltar para a casa do pai, irmãos, muitas das vezes eu fico imaginando que nós, na nossa humanidade, nós seríamos igual ao irmão mais velho. Nós seríamos igual a ele. Mas ele decidiu ir. Ele escolheu ir embora. Ele escolheu pedir metade de tudo que ele tinha e ele foi. Por que agora ele vai voltar? Mas o Senhor, Ele é tão amoroso, assim como aquele pai. E Ele estava ali de braços abertos para receber aquele filho de volta. Então nessa noite, irmãos, o que eu quero dizer com esta palavra é que, independente do que esteja acontecendo na sua vida, você e eu, como servos de Deus, vamos proclamar o Evangelho do Senhor. Porque, irmãos, muitas das vezes existe alguém do nosso lado que precisa simplesmente de uma palavra amiga, de um abraço do Espírito Santo. E eu e você, nós temos que ser essa pessoa. Nós temos que ser diferentes e fazer a diferença na vida do outro. Como o irmão cantou aqui aquele hino eu conheço desde pequenininho, irmãos. Eu sempre amei esse hino. E esse hino, quando eu era pequena, na Assembleia de Deus, tocava toda vez que o pastor ia fazer o apelo. Toda vez que o pastor ia fazer o apelo, cantava esse hino. Quando começava o toque, a igreja já sabia já. Os irmãos já começavam a chorar porque esse hino é maravilhoso.
Irmãos, não é fácil perdoar aquele que nos ofendeu. Não é fácil perdoar aquele que nos magoa, aquele que nos maltrata. Mas o Senhor Jesus, Ele é tão santo e Ele é tão puro, que Ele nos ensina que nós devemos perdoar e amar, irmãos. Então que nessa noite que eu e você possamos sair daqui sendo diferença na vida de alguém lá fora. Porque possa ser que do teu lado, alguém que você conheça, no teu trabalho, no teu ambiente, aonde quer que você esteja, às vezes numa loja. Quantas vezes, irmãos, nós temos testemunhos de pessoas estar simplesmente no mercado, na fila de um banco, e estar precisando de uma palavra de Deus, e o Senhor usar um servo seu. Então que eu e você possa ser essa pessoa, e proclamar a palavra do Senhor, possamos proclamar e fazer o id do Senhor, possamos ser diferença na vida de alguém, porque alguém pode ser o filho pródigo, que está ali precisando e que esteja perdido, irmãos. Então se eu estive perdida um dia, o Senhor, Ele me resgatou, Ele me tirou do lamaçal do pecado, e Ele resgatou a minha vida. Para quem me conhece, graças a Deus, os irmãos não me conhecem aqui, aleluia, é bênção de Deus, é livramento. Mas para quem me conhece e olha para a minha vida hoje, fala assim, ah, Tati, não é possível. Quem me encontra na rua hoje das antigas, fala assim, o quê? Você na igreja? Não é possível. Família, casada, nunca. Então o Senhor, Ele é capaz de fazer, irmãos. E eu nem sou assim tão assim, mas eu falo se Deus, Ele restaurou e mudou a minha vida, Ele também é capaz de mudar a vida de qualquer um lá fora. E nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias nessa terra. Nós estamos vivendo dias onde nós estamos vendo tantas coisas ruins acontecendo. Nós estamos vendo o amor literalmente se esfriando. As pessoas não têm mais empatia. As pessoas não têm mais amor. As pessoas não têm paciência. Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias estas coisas aconteceriam. E eu creio que nós estamos vivendo esses últimos dias. E não é nem um pedacinho, irmãos. Não é nem um pedacinho de tudo que está por vir. Nós não falamos muito, mas para quem conhece Apocalipse, para quem já ouviu pelo menos alguma pregação, sabe que o que está por vir, irmãos, é terrível. É terrível e não será fácil nem mesmo para nós que estamos dentro da casa do Senhor. Então nós temos que buscar hoje, nós temos que fazer a vontade do Senhor hoje, porque a palavra diz que não tem dia, não tem hora, aonde o Senhor, Ele virá buscar a sua igreja. Então se eu e você não estivermos prontos, se eu e você não fazemos a vontade do Senhor, não proclamarmos o Evangelho, irmãos, o que será de nós? Se o Senhor voltar hoje e eu perguntar para a igreja, vocês estão prontos e preparados para subir hoje, agora? Todos vão levantar a mão? Será que todos vão falar assim, eu estou pronto? Será que todos vão falar assim, Senhor, me leva? Muitas das vezes, irmão, nós esquecemos que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu ouço isso desde o tempo da minha avó. Eu também ouço isso desde o tempo da minha avó. E eu até brinco que se a minha avó não for, ninguém mais vai. Porque ali passou por coisa e não foi pouco, irmãos. O Senhor permitiu na vida da minha avó e ela tem um lindo testemunho. Eu não digo dela vir aqui porque ela já está bem, bem velhinha, mas eu posso contar por ela. A minha avó, ela passou 42 anos casada com um homem, aonde ela conheceu ele e ela vivia dentro do centro de Macumba. E o homem a qual ela conheceu, ele era da igreja. E quando a minha avó, ela ali na sua juventude, dentro daquela religião, ela conheceu ele, se apaixonou, ela falou assim, eu vou lá naquele homem que é daquelas coisas. E o homem era cego, irmãos. O homem era cego e ela falou assim, eu vou levar uma foto dele e vou perguntar o que vai ser da gente. E ela levou a foto dele para aquele homem. E aquele homem, ele pegou naquela foto e cego, irmãos, cego. Ele pegou e disse assim a ela, olha, se você casar com esse homem, você vai passar por isso. Ele vai lhe trair, ele vai lhe bater,
ele não vai lhe respeitar, ele não vai... E foi falando. Ela pegou e falou assim, só que ela já tinha conhecido o Senhor. Ela falou assim, imagina, esse homem aí tá doido. Ah, imagina, não, isso aí não é verdade não, eu já conheço o Senhor, e foi embora. Irmãos, a minha avó, ela casou com ele num dia. E eles casaram na igreja. Tem foto, coisa linda e tudo. No outro dia, irmãos, no outro dia, aconteceu tudo o que o macumbeiro falou. E foram 42 anos e a minha avó perseverou em oração. Perseverou ali dentro da casa do Senhor. E ele se afastou da igreja. E aqueles 42 anos, a minha avó buscando, intercedendo. E achando, irmãos, que ela ia viver com aquele homem. Ele ia voltar para a casa do Senhor. E eles dois iam caminhar junto o restinho da vida que eles tinham. Mas os planos do Senhor para a vida da minha avó eram melhores. E depois de 42 anos, ela achando que ela ia viver ainda com aquele homem dentro da casa do Senhor, o Senhor revelou para ela, minha serva, eis que eu conheço o coração do homem, e o coração do homem é duro, então vou eu salvar, preparar e levar. Aquilo ali foi um choque para minha avó, irmãos, porque ela estava ali intercedendo e orando pela vida daquele homem. Mas 42 anos depois, ele salvou, preparou e levou. Porque Deus, ele conhecia o coração daquele homem. Deus, ele sabia que se ele permitisse, se ele restaurasse a vida dele, o coração dele era tão duro que ele ia voltar a fazer as coisas de antes. Por quê, irmãos? Porque o Senhor deixou para mim e para você o livre-arbítrio. E quando nós entendemos que nós podemos escolher, nós não estamos aqui, irmãos, porque somos fortes, porque somos super mulheres e super homens, e maravilhosos e incríveis, não. Pela nossa força e pela nossa vontade, eu tenho certeza que nós estaríamos em casa. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos fortalece e Ele nos dá vitória, para que nós estejamos na presença dEle, para que nós estejamos na casa dEle, fazendo a vontade dEle. Mas aquele homem, irmãos, ele era terrível. Ele era terrível. E o Senhor preparou, salvou e levou ele. E depois de 42 anos, 47 anos depois, minha avó passou uns 7 anos aí, uns 5, 7 anos, viúva. E aí eu fui morar com ela um tempo. E aí a gente sempre ia no mesmo caminho para a igreja. Sempre descia uma ladeira, 150 degraus. Passava, descia uma ladeira, 150 degraus. Subia 150 degraus, subia a ladeira. Toda vez que a gente ia para o culto, era esse mesmo caminho. E aí, depois de um certo tempo, estou eu ali, indo com a minha avó. Olhei para a casa do irmão Moisés. Eu olhei para o irmão Moisés, esse irmão Moisés parecia meio interessado na minha avó. Aí eu peguei, olhei para ela e falei assim, vovó. Aí ela, o que, minha filha? Eu peguei e falei assim, eu acho que a senhora vai casar com o irmão Moisés. Ela disse, é o quê, menina? Viúva, irmão, olha, 42 anos sofrida, como é que essa mulher ia pensar em casar de novo? Eu falei, eu acho que a senhora vai casar com o irmão Moisés. Vai. Ela, não, Deus me livre, e descemos, 150 degraus e fomos para a igreja. Irmãos, uns 7 anos depois, eu acho que, eu vou chutar 7, porque eu não lembro quanto tempo que foi, muito bem. Mas ela se casou com o irmão Moisés. E eles estão juntos até hoje. E depois que a minha avó conheceu o irmão Moisés, aí o Senhor concretizou a vontade dele para a vida da minha avó. Porque a vontade do Senhor do Senhor para a vida dela é que ela estivesse na casa do Senhor, é que ela fosse uma serva de Deus. A minha avó, ela era líder do círculo de oração, cantava na comissão, ela já foi líder dos jovens, então ela trabalhou na presença de Deus, ela trabalhou para o Senhor. Por isso que eu falo, se aquela mulher for, não for, ninguém vai. Porque ali, as verdadeiras irmãzinhas do coque, igual o povo fala, aquela ali, irmão, era joelho, era não, que está viva, glória a Deus, é joelho. Irmão Moisés é uma bênção na vida dela. Trata ela, sempre tratou ela como uma princesa. O meu esposo conheceu uma verdadeira rainha, uma bênção na vida dela. Era da mesma igreja que ela, 42 anos, viu, irmãos? 42 anos, dois na mesma igreja. E antes, né, enquanto o marido dela era vivo, nunca existiu sentimento nenhum. Mas o Senhor foi trabalhando e o Senhor foi operando, porque era aquilo que o Senhor queria para a vida dela. E hoje, graças a Deus, a minha avó está lá. A minha avó e o irmão Moisés.
Então é isso, irmãos, que a vontade do Senhor prevaleça na minha e na tua vida, e que você possa ser canal de bênção para a vida de outra pessoa. Quando aparecer a oportunidade, irmãos, não deixe de falar do amor de Cristo. Ah, mas eu tenho vergonha, irmãos. Não deixe nada dessas coisas humanas atrapalhar o que o Senhor quer fazer na tua vida e na vida do outro. Não deixe vergonha, não deixe timidez, nada, que nada impeça o querer do Senhor na minha e na tua vida. Que eu e você possa ser canal de bênção. E assim como aquele filho pródigo, se alguém tiver que retornar para a casa do Senhor, através da minha e da tua vida, que o Senhor possa te usar nessa terra. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade, que os irmãos possam ficar com essa palavra no seu coração e saber que o Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós. E que nós temos que fazer a vontade de Deus, pois como eu já falei nessa noite, nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E nós precisamos perseverar e fazer a vontade de Deus, pois não sabemos nem o dia e nem a hora a qual o Senhor virá e nos levará para morar com Ele. Amém? Que o Senhor possa continuar falando no coração de cada um. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.